Bom dia, amigas! Eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu estou aqui para ensinar vocês a pintarem peças de gesso e MDF que vendem todos os dias. E aí, como vocês estão? Ontem nós tivemos uma live, fizemos uma peça linda. Depois, se você quiser dar uma espiadinha lá, ficou uma placa maravilhosa. Tivemos uma quedinha durante a transmissão, porque a gente esqueceu de desligar a música e foi cortadinha um pedaço, mas já está lá tudo certinho. Eu gosto sempre de conversar algumas coisas com vocês para esclarecer algumas dúvidas. Hoje eu vou falar sobre dom para pintura. Porque tem muitas pessoas que chegam aqui no nosso ateliê e que dizem assim: eu não tenho dom para pintura. Acontece que algumas pessoas têm mais facilidade. Isso é uma questão motora. Mas qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade de pintar. Aliás, nós podemos desenvolver qualquer habilidade que a gente deseje. É só uma questão de decidir que quer e de treinar. A pintura, como é uma coisa considerada lúdica, muito bonito, feito muito com o coração, as pessoas acham que já tem que nascer sabendo fazer aquilo. E na verdade a pintura é muito técnica. Nós temos técnicas para fazer tudo na pintura, para fazer a sombra, listrados, aquarelados. Aos poucos eu estou mostrando aqui para vocês e qualquer pessoa é capaz de fazer. Então eu descobri isso muito cedo, que vale muito mais uma pessoa esforçada, interessada e que tenha vontade de aprender do que uma pessoa que tenha facilidade e que não tenha persistência. Quando eu vim morar em Passo Fundo, eu era de Santa Bárbara, uma cidade menor do que Passo Fundo, e eu vim para cá muito cedo, eu tinha 10 anos. Eu vim estudar num colégio interno, eu e minha priminha, Vivi, e nós chegamos no colégio e no primeiro dia teve uma integração com vôlei. Nós nunca tínhamos visto, eu nunca tinha visto nenhuma bola de vôlei, eu acho. E a gente ficou lá parada no meio do campo, levando bolada e todo mundo nos mandando correr e fazer isso e fazer aquilo e a gente não sabia. Naquele dia eu resolvi que eu iria aprender e foi o que eu fiz. Comecei a treinar, entrei no time, joguei muito bem por muito tempo, atingi o meu objetivo e ali que eu descobri que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente queira. Claro que não foi do dia para a noite, como não é na pintura, como não é em nada na nossa vida. Não há nada que você diga, eu vou fazer isso bem hoje. É um caminho. E é um caminho que só depende de nós. Eu, como pro, posso mostrar o caminho, dizer que existe o caminho, mas eu não posso caminhar por vocês. Eu já falei muitas vezes a nossa história aqui, que eu fiquei muito tempo... eu tenho um ateliê há muito tempo, desde que eu tinha 23 anos. Eu vou fazer agora, no próximo ano, 50 anos. Então, já faz muito tempo que eu estou nessa caminhada. E eu passei momentos que eu não vendia, que eu vendia pouco. E eu sempre soube que o caminho para melhorar e para conseguir me fixar no meu trabalho era estudar e trabalhar muito. Trabalhar no sentido de aprender, de olhar.
de dar atenção às coisas que a gente está vendo. Tudo que a gente vê, a gente pode usar em alguma coisa. A gente aprende muito olhando. Eu aprendo muito olhando. Eu olho até na combinação de cores. Às vezes a gente olha e tu pensa que bonito que fica, olha que legal. E depois eu vou aplicando nas minhas peças. Por isso que as nossas peças são diferentes, porque a gente observa muito. E quando eu comecei não tinha ainda redes sociais, Pinterest, coisas desse tipo. Se você entrar e der uma pesquisada, qualquer coisa você vai achar 1000 modelos, 1000 opções, sugestões de cores, de tamanhos, de formatos. Agora basta que a gente vá atrás e que a gente execute. Só olhar e salvar fotos também não vai nos ajudar. Como começar na pintura sem esse dom? Então, assim, o primeiro passo é definir se você gosta disso e se você está disposta a trabalhar. Porque tem que ter uma constância na pintura, a gente tem que ir treinando e exercitando todos os dias. Se você não tem tempo para ficar como eu fico, eu sei que esse é o meu trabalho, eu fico muito tempo pintando, mas você pode, se você tirar 1 hora por dia para pintar, em 1 mês você já vai ver muita diferença na sua pintura. Eu tenho gravado aulas 2 vezes por semana, mais 2 vezes de manhã, que são aulas mais curtas, mais de dicas, mas só se você acompanhar essas aulas, você já vai notar uma evolução. Porque para tudo eu tenho um método, uma técnica. Isso que eu ensino nos meus cursos também, que é o caminho mais fácil para chegar a um determinado ponto. Então, se você tiver boa vontade, se você quiser, você vai conseguir. Eu anotei aqui alguns pontos para mim não esquecer. Deixa eu ver. Por exemplo, eu anotei aqui, a sombra é uma coisa que eu falo muito e eu repito muito a forma de fazer. Até acho que às vezes as pessoas podem ficar cansadas de tanto que eu falo, mas é que molha o pincel, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. É porque fazendo assim, desculpa, fazendo assim vai ficar bom. Mesmo eu falando tudo isso, você tem que ir experimentando, porque é a quantia de água, a quantia de tinta que vai fazer a diferença no resultado da sua sombra. As pessoas erram no momento, deixa eu só pegar uma aguinha. As pessoas erram muito no momento em que elas começam a pintar e que nesse momento elas acham que em meia hora já vai estar lindo, o trabalho pronto, realizado. Nós temos que ter paciência para terminar a peça. Eu digo isso sempre aqui às minhas alunas. Eu vejo nitidamente, eu conheço de longe a carinha delas, porque o trabalho, quando ele está na metade, o nosso trabalho não fica bonito. Ele vai ficando bonito durante o processo. Então, nós temos que ter paciência para terminar a peça e aí sim ele vai ficar bonito. Às vezes eu olho para minha aluna, ela tá ali pintando com aquela cara e eu leio pensamentos, porque eu sei exatamente o que elas estão sentindo e pensando. E elas estão pensando assim: ai, está horrível, eu não tenho dom para pintura, não adianta, eu vou desistir, não é isso que não vai dar certo. E eu vou insistindo, e eu vou levando a pessoa, não, vamos fazer assim, vamos fazer de outra forma, experimenta assim. E quando termina a peça, eu vejo nos olhos delas, que é o sorriso da satisfação de ter conseguido. Algumas pessoas não chegam nesse ponto porque elas não vão até o fim. Então, você tem que persistir.
Nós temos que focar no processo e não no resultado. O resultado vai vir automaticamente. Deixa eu ver o que mais que eu tinha pensado em falar para vocês. Às vezes a pessoa não termina a sua peça porque ela não se acha capaz. Ela define aquilo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz e pronto. Quanto a isso, eu não posso fazer nada, só dizer que ela pode, que ela vai conseguir e mostrar. Mas ela tem que dar uma chance de chegar até o final da peça para ver que é possível. Eu já tive alunas assim, alunas que tinham vontade de vir e que eu tenho até uma aluna que é muito nossa amiga, Ione, que ela passava aqui na frente do ateliê e ficava olhando e não tinha coragem de entrar, porque ela achava que não ia conseguir pintar e que não era para ela, que aquilo era muito, até o dia que ela veio. No primeiro dia aconteceram alguns incidentes que podem acontecer, a mesa estava cheia de alunas e a colega do lado tinha recortado todo um guardanapo, aqueles de floral, todo recortadinho, e a Ione foi secar a peça dela e o guardanapo da colega voou bem em cima de uma tinta. Ela ficou muito chateada, com vergonha. Depois a colega recortou outro papel e a Ione fez a mesma coisa, foi secar a peça e o guardanapo da colega voou e caiu em cima da tinta. Então, isso são coisas que acontecem, elas que nunca mais iria pintar, que não ia mais vir, que não era para ela. A gente insistiu e hoje ela pinta, vende muito, tem muito talento e pinta muito bem. Então, depende muito da sua visão de mundo, de tudo, das coisas, que a gente pode conseguir qualquer coisa, certo? Eu já tive medo também. Logo que eu comecei o meu ateliê, as primeiras pinturas ficaram horrorosas. Eu devia ter guardado de recordação, mas não guardei. Mas se vocês vissem, vocês iam dizer que eu jamais iria trabalhar com isso. Então, essas são as dicas que eu queria deixar para vocês. Vocês não desistirem, persistirem. Muitas pessoas acham que isso é bobagem, mas isso é muito importante. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês a nossa plaquinha, que eu já comecei aqui com vocês. E agora eu estou com essa parte aqui pronta. Então, eu vou fazer aqui um trabalhadinho, que eu já falei muito hoje, mas é que eu acho que são coisas importantes para você ouvir. Você que tem dúvida sobre pintar, então eu vou usar essa reguinha menor. Eu vou fazer aqui um listrado. Eu estava antes pensando nas possibilidades. E eu vou falar um pouquinho também sobre as cores que eu poderia usar aqui. Tem cores que a gente acha que são muito fortes e que combinam com poucas cores. Uma dessas cores é o violeta, o tom de lilás. Ele fica bonito com verde, ele fica bonito com azul, fica bonito com os beges, fica bonito com várias outras cores. Mas assim, como a nossa plaquinha já é bem colorida aqui embaixo, no listrado que eu vou fazer aqui em cima, eu poderia usar um tom assim de bege, que esse aqui é o nosso caqui, ou eu poderia usar um tom de verde. Eu poderia usar qualquer uma dessas cores. Eu poderia usar laranja, azul, verde, vários tons, qualquer um desses tons que eu usei aqui, rosa e os tons de violeta.
Mas como eu prefiro às vezes fazer as peças mais discretas, eu vou usar o verde. Até eu tinha pensado em usar esse, mas como é uma plaquinha alegre, que eu quero fazer que passe essa... Deixa eu botar mais aqui. Agora eu não vou conseguir ver o que vocês estão falando, tá? Mas você pode ir falando que depois eu vou olhar tudo. Deixa eu botar mais pertinho. Assim. Como eu quis fazer uma plaquinha alegre, eu vou usar o tom de verde, que não é nenhum dos coloridos, mas também não é o bege neutro. Então, eu vou molhar o meu pincel, eu vou fazer um xadrez médio, um xadrez não, um listrado. Então, eu vou fazer aqui a tinta aguadinha. Vou tirar o excesso. É isso aqui que eu falo que é o método. A textura da tinta e a maneira de fazer. Desculpa que eu tô bem alérgica hoje. Encosta o pincel e puxa. Eu já falei pra vocês que eu uso riscar, não para fazer o listrado em cima do risco. Eu uso o risco para me guiar, porque nós temos uma tendência natural de entortar. Então, a gente encosta e puxa o braço. Isso é método, é técnica. Ó, encosta e puxa. Encosta e puxa. Encosta e puxa. A gente não mexe a mão, a gente encosta e puxa o braço. Por isso que quando a gente vai fazer os listrados, a gente tem que ter esse espaço aqui livre. Porque se eu for fazer e tiver aqui, isso aqui, eu vou chegar na metade e não vou conseguir fazer. Então, a gente tem que preparar o ambiente onde a gente tá pintando para ter espaço para poder fazer isso. O que define o listrado também é a pressão do pincel. Se eu apertar, vai sair uma lista mais grossa. Se eu suspender, vai sair mais fina. Então, eu tenho que encostar e manter a pressão para ele ficar o mais parelhinho possível. Ó, e aqui na última, eu vou ver essa distância aqui da listra pro meu risco e vou manter essa distância no último. Vai ficar uma meia listra. Tá? Então, deixa só secar aqui. Agora, eu vou fazer... Não, vou apagar. Vou apagar aqui os meus... Deixa eu só secar melhor. O listrado é a base do xadrez. Se eu quisesse fazer um xadrez aqui, era só eu virar a peça e fazer os riscos ao contrário. A mesma coisa. Tem coisas que eu acho mais bonito o xadrez e tem coisas que eu acho mais bonito o listrado. Como a minha peça aqui já está bem trabalhadinha, embaixo, eu vou deixar o listrado.
Tem que ter cuidado também com a borracha que a gente vai usar, porque tem algumas borrachas que no MDF mancham. Eu vou só mostrar aqui pra vocês mais uma coisinha. Eu ainda vou fazer mais algumas coisas nessa peça. Eu vou ver se eu vou colocar aqui banheiro. Procuram muito aqui na loja lavabo. Eu vou ver se eu acho a palavrinha lavabo e daí eu vou decidir o que que eu vou usar. Eu vou mostrar aqui pra vocês na parte de trás sobre a pressão do pincel que eu falei. Então, ó, encosta e puxa, fica essa espessura. Se eu colocar e apertar, fica essa espessura. Então, é isso que eu falei sobre a pressão do pincel. Se você quiser fazer um arabesco, é tudo com pressão do pincel, ó. Encosta e puxa. Ó, dá pra fazer várias coisas com o mesmo pincel. E é tudo a pressão, aperta e solta. Dá pra fazer flores, arabescos, listras, xadrez, tudo com o mesmo pincel. Só vou secar aqui. Depois eu vou pintar aqui atrás direitinho. O bom da pintura também é que errou, dá uma lixadinha e pinta de novo, começa tudo do zero. Só vou fazer aqui a sombra, vou fazer no mesmo tom do listrado. Lavo o pincel, chanfrado. Eu uso sempre o mesmo tamanho, ou 14 ou 16. Então, isso aqui é a técnica da sombra. Que não, todo mundo fala, ah, eu não consigo fazer a sombra. Tira o excesso, põe a pontinha na tinta, espalha, espalha. Quando eu quero deixar mais suave, eu deixo a tinta e vou descendo com o pincel, ó. E vou passando várias vezes. Durante esse processo que eu vou passando várias vezes, a aguinha que tem nos pelos vai descendo e vai suavizando a cor. Daí eu vou colocar aqui na pontinha, onde eu quero fazer a sombra. Vou lavar de novo. Tira o excesso. Põe a pontinha. Eu só tenho que ter um espaço limpo para fazer isso. Para poder fazer bem esse trabalho de matizar a cor ali na lajota. Ó, encosta e puxa. Essa plaquinha aqui, eu já falei, quando eu comecei a pintar ela era um MDF que estava ali para ser descartado, porque ele tem essa partezinha aqui. Eu vou depois mostrar pra vocês, não agora, que não vai dar tempo, mas eu vou mostrar a finalização que eu já pensei no que eu vou fazer. Vou fazer um fecho bem bonito aqui. E a dica que eu dei do listrado sobre a cor, que poderia ser qualquer uma dessas que eu usei aqui, vale também para a palavra. Eu posso usar qualquer um desses tons na minha palavra. Eu ainda não defini exatamente qual palavra eu vou usar, mas eu vou ver depois e também vou definir a cor. Ainda estou em dúvida. Gostaram? O que acharam, meninas, da nossa plaquinha? Deixa eu botar mais pra trás. Bom dia, Ângela. Bom dia, Márcia. Gostaram?
Essas são dicas simples. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de ficar ouvindo essas coisas que a gente tem que falar, mas é muito importante que vocês ouçam, que vocês reflitam e que vocês coloquem em prática. Eu estou aqui para ajudar, para levar vocês para um patamar mais elevado do artesanato. Nós, como eu disse, essa plaquinha aqui ia fora, essa peça. Então, aquela desculpinha, eu não posso gastar muito em material, não vale. Tem muitas coisas que a gente pode fazer com pouco dinheiro. Né, Valéria, que é minha aluna, sabe? A gente pode pintar 1000 coisas, tem 1000 opções de coisas para fazer. E que a gente pode vender, e se ficar bonito, lindo, a gente pode vender por um preço bem bom. E a gente pode sim viver de artesanato, certo? O primeiro passo é encarar as suas dificuldades e saber que você pode superar. Pode aprender, fica muito bom. Tá bom, meninas? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem compartilhar com as amigas, eu agradeço. Hoje o dia vai ser muito produtivo para mim, espero que seja para vocês também. Trabalhem bastante, pintem alguma coisa e nos mostrem, que eu gosto de ver a pintura das minhas alunas. Certo? Muito obrigado pela presença. Se vocês fugiram ali na hora que eu estava falando, depois vocês peguem esse vídeo e deem uma escutadinha. É muito importante. Essas coisas que eu falo é pra gente melhorar, a gente crescer e a gente criar coragem de encarar as coisas, que a gente pode fazer muita coisa, certo? Beijo, até mais, até a próxima.